Meus irmãos em Cristo Jesus, uma vez mais aqui estamos para trazermos uma porção sagrada, juntos aprendermos, meditarmos. Eu sou o pastor Eudicipol e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Antes que eu comece com a temática, com a proposta de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva nesse vídeo, você que tem sido abençoado, que tem sido edificado através dessas aulas, se inscreva neste canal, ative o sininho, dê um joinha e vai ser muito bom para o nosso projeto, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar sobre a temática não vim abolir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. O versículo base está em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um ir ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É o que diz a palavra de Deus. Nós chegamos em uma passagem, ou na terceira sessão, registrada na montanha, lá no monte, no Sermão do Monte, onde diz respeito à lei e o povo do reino, que vai do versículo 17 até o versículo 48 do capítulo 5, toda a parte final, né? Que é a constituição do reino celestial, e certamente abrange toda a questão legal do reino, de princípios, né? Nós temos, por exemplo, antes da época de Jesus, os filhos de Israel, eles tinham a lei de Moisés, e também eles tinham os profetas. Então, quando a pessoa fraquejava e não conseguir cumprir a lei, sobretudo as autoridades, entravam os profetas. Os profetas, eles tinham a função de fiscalizar e também de animar, para que houvesse o cumprimento da lei. Assim, o cumprimento da lei precisava do fortalecimento e da fiscalização dos profetas. E aí, por esta razão, o Senhor, ele registra, nesta passagem que lemos, que ele vai falar da lei e dos profetas. E em cima disso aí que nós vamos meditar e trazermos esses pontos para uma compreensão mais clara. Então diz assim, no que diz respeito à lei, nós temos aqui dois aspectos. Nós temos o aspecto do mandamento da lei, que é a lei escrita, e nós temos o princípio da lei, que é a essência da lei. Os mandamentos da lei foram cumpridos e complementados pela vinda do Senhor, enquanto o princípio da lei é substituído pelo princípio da fé. Isso é que nós vamos ver no decorrer do Novo Testamento. Sobretudo o apóstolo Paulo vai falar bastante sobre esse princípio, que é o princípio da fé. Então, antes de Cristo vir, nós tínhamos a lei, e que esta contava com fortalecimento por meio dos profetas. Então, o que havia de necessidade para o reino dos céus? Se já tinha uma lei? A razão é simples. A razão é que a exigência da lei, da antiga lei, da lei mosaica, não era alta, ou não eram altas o suficiente. Aquela lei que foi ministrada no alto da montanha aos discípulos de Jesus, não eram altas o suficiente. Então, os requisitos da lei mosaica não eram suficientes, ou não eram completos, ou eram incompletos, né? Então, em cima disso, nós vamos ter, eu quero lhes trazer um exemplo. Por exemplo, o exemplo do assassinato. Lá, a antiga lei, ela ordenava que não houvesse, ou que não matasse, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mas ela não disse qualquer uma palavra sobre a raiva,
sobre as razões, né? Embora lá nós sabemos que ela dosava no doloso e no culposo, a gente vê isso lá no Antigo Testamento. Então, se alguém matasse, seria condenado pela lei de Moisés, e não importava o quanto esta pessoa estivesse zangada. Não interessava. Matar alguém era crime e era punido pela lei de Moisés. Então nós vemos aqui a escassez, a incompletude da antiga lei. Os requisitos da lei do reino dos céus, são muito maiores do que a lei de Moisés. De acordo com a lei do reino dos céus, somos proibidos de ficar zangados com o nosso irmão. Então, é muito mais elevado a exigência. Nos versículos 21 e 22 de Mateus, capítulo 5, o Senhor disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será responsável pelo julgamento. Mas eu lhes digo que todo aquele que estiver zangado com o irmão será responsável pelo julgamento. Então, só em você já irá se vir isso ao coração, esta zanga externalizar para o Senhor, você já, pelo princípio do reino, você já cometeu um assassinato. Já é réu de juízo. Portanto, nós já vimos que a lei do reino é muito, muito mais elevada, muito mais superior do que da antiga dispensação. Uma outra ilustração que nós temos é no que diz respeito ao adultério. A antiga lei proibia o cometimento do adultério, mas a nova lei, ela proíbe, ela proíbe que se olhe para a mulher com uma intenção impura ou com uma intenção de cobiça. Eu não preciso cometer o adultério, só em eu olhar para ela com a intenção impura, com a intenção de cobiça, só aí, para o novo princípio da lei, eu já cometi este ato de adultério. Isso, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja como é muito mais elevado. Então nós já vimos que o princípio da lei do reino é muito superior. Não se anula, então, a lei da antiga dispensação, não se anula, mas complementa-se para torná-la mais elevada, mais alta. Por essa razão, o Senhor Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Então, nós vamos ver o que é esse cumpri-la. Não vim abolir, mas cumpri-la. O que é essa função? O que é esse cumprir? Esse cumprir aqui ele tem a função de completude. Esse cumprir vem de uma palavra grega chamado plerol. Plerol, ele quer dizer cumprir, preencher, completar, anunciar completamente. É o que diz a essência dessa palavra. E ela vem cumprir o quê? Ela tem a ver com a completude. Dentre os muitos pontos, eu separei 2 pontos, que são cabíveis aqui. Dentre os cumprir está o cumprir o tempo. Marcos, no capítulo 1 e versículo 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós vamos ver essa passagem em alguns outros pontos do Evangelho que vai nos trazer esse mesmo ponto. E o outro ponto de cumprir, de completar, é o que foi dito pelos profetas, pelos os nossos irmãos profetas. Lá Mateus capítulo 1, versículo 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio dos profetas. Então, queridos irmãos, nós vemos esta palavra cumprir por meio dos profetas, nós vemos, só no livro de Mateus nós encontramos ela 12 vezes. No livro de Marcos nós encontramos ela 2 vezes. No livro de Lucas, 4 vezes. No livro de João, 8 vezes.
No livro de Atos, 2 vezes. E Tiago, ele vai falar uma vez esse assunto. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, ele diz: E se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, o cumprimento da lei quer dizer, tem esse princípio de completude, de preencher, de anunciar completamente. Então, quando nós vimos aqui em Abraão que ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, e aí por ter sido atribuído, por ele ter sido atribuído por essa justiça, ele foi tido como amigo de Deus. E é interessante nós observarmos que essa fala está falando de um ponto lá do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 15, e versículo 6, que diz: Abrão, então veja aqui, ele não era nem Abraão ainda, Abrão. Isso antes dele de ter sido, o Senhor ter alterado o nome dele, então foi bem antes. Abrão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído por justiça, ou seja, Abrão, ainda não existia a lei, ainda existia o pacto, mas Abrão, ele creu em um Deus que era poderoso, em um Deus que poderia fazer isso e muito mais por ele, e por ele ter crido, o Senhor lhe atribuiu para a justiça. Isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, é muito importante nós compreendermos esses princípios. Lá em Colossenses, capítulo 1 e versículo 25, nós vemos que com o apóstolo Paulo veio o pleno conhecimento. Então, Jesus, ele foi o cumprimento. O Antigo Testamento apontavam para Jesus. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio e Jesus, ele era o herdeiro profetizado em todo o Antigo Testamento, o Messias. E aí quando ele cumpre a profecia do Antigo Testamento, e aí o apóstolo Paulo, ele registra, fechando esse bojo do conhecimento, ele registra: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da graça de Deus, ou da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele vem e fecha esse bojo, né? Fecha. E aí, nós já temos hoje na palavra o suficiente para a nossa salvação e o nosso conhecimento de Deus. O cumprimento de Cristo, então, pela exigência da lei, através de sua morte substitutiva na cruz, trouxe vida, a vida da ressurreição. E aí, por esta razão, ele pôde complementar a lei, preencher esta lei na essência do princípio máximo dela. Isso nós vimos em Levítico, capítulo 18, versículo 5, quando ele diz: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Então, aquele que cumprisse a plenitude da lei, ele ganhava o direito de viver, ou da ressurreição. Jesus foi o único que cumpriu a lei na sua essência máxima. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 diz: dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se as ou se os cumprir. Mais uma vez, nós temos uma corroboração pelos profetas. Ainda Lucas capítulo 10, versículo 28 diz: então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Ele está falando daquele jovem que chegou em Jesus e disse: mestre, bom mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor traz aquela palavra. E ele fala: tudo isso já tem observado, tem feito. Aí o Senhor falou assim: é? Então vai lá, vende tudo que tens, dê ao pobre, dos pobres, volte aqui. E aí faça isso e você viverá. Ainda Paulo, em Romanos capítulo 10,
versículo 5, ele diz: ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, Jesus cumpriu os preceitos da lei, por isso ele ressuscita, ele ganha o direito da ressurreição. Ninguém mais cumpriu a lei, ninguém mais cumpriu, ninguém. Lembra lá de João capítulo 8, da mulher adúltera, quando eles trouxeram ela e colocaram diante de Jesus, e colocaram Jesus à prova, e aí quiseram apedrejar, e aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. No passado tempo, qual foi o resultado? Foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Ou seja, ninguém cumpria a lei. Todos eram falhos perante a lei. Então, além disso, compreendemos que a antiga lei se estende apenas até o fim milenial. A lei se estende até o fim milenial. Sim, entenda que o Senhor está nos prometendo sempre o reino dos céus, lembra? O reino dos céus. Então, a lei mosaica, ela se estende até o fim do milênio. Já o que os profetas disseram, ele se estende ao novo céu e à nova terra, ou seja, a palavra profética vai muito mais além. Isaías capítulo 65, versículo 17 diz: pois eis que eu crio o novo céu e a nova terra. O profeta Isaías. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ainda Isaías capítulo 66, versículo 22 diz: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Então veja que aqui já não está mais o nome de Moisés. Aqui está o nome dos vencedores. Está o nome daqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é um princípio interessante. Então, a lei mosaica ela vai até o fim do milênio, mas o novo céu e a nova terra, aí é o reino de Deus. Aí é outra coisa, é os princípios do reino. É por isso que nós estamos trazendo essas palavras, para que nós possamos viver a antecipação deste reino e quando quem vive hoje viverá lá. Versículo 18 diz: até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, querido, aqui Cristo enfatiza a inspiração e a autoridade duradoura de toda a Escritura. Nós não estamos usando o Antigo Testamento, compreenda isso. Cristo está dizendo que aqui eles vão cumprir até o fim do milênio, está em vigência. Ele afirma especificamente a total inerrância e a autoridade absoluta do Antigo Testamento como palavra de Deus. Até mesmo o menor traço, o iud. Não pensem que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Nós já aprendemos que é cumprir. Com este versículo fica claro, então, que o Novo Testamento não veio suplantar nem derrubar completamente o Antigo Testamento, mas sim que o cumprir, para o cumprir e para explicar. Por exemplo, todos os requisitos cerimoniais da lei de Moisés são cumpridos em Cristo Jesus. Por eles serem cumpridos em Cristo Jesus, já não devem ser observados pelos cristãos. Olha, eu sei que alguém vai chiar, mas é o que o apóstolo Paulo fala. Todos os requisitos cerimoniais da lei mosaica, que foram cumpridos por Jesus, já não se deve ser observado pelos cristãos. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele fala assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir e que foram cumpridos em Cristo, e algumas ainda estão para cumprir. Porém, o corpo é de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo cumpriu todos esses mandamentos, essas leis, e essas que foram cumpridas em Cristo. Eu preciso descansar em Cristo Jesus. Essa é a verdade.
Deste modo, então, queridos irmãos, não se apaga nem mesmo uma letra ou um traço. As verdades subjacentes dessa escritura permanecem. E, de fato, os mistérios por trás deles são agora revelados na luz mais brilhante do Evangelho. Apenas o Evangelho vai nos esclarecer aquilo que nós não compreendemos lá no Antigo Testamento. Então estes, quando diz desde a menor letra até o mais profundo mistério, não passaram da lei que Jesus ensina. A menor letra ou menor traço, não passaram, Jesus os cumpre. A menor letra refere-se à letra hebraica, o Yud. E mesmo Yud, que é apenas um traço pequeno, mesmo essa letra Yud, que é transliterada como letra I, mesmo esse traço não passa. Então agora o resumo de tudo isso aí é Romanos, capítulo 8, versículo 37, quando ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, queridos irmãos, se Cristo, segundo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, cumpriu em seu corpo, agora nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, nós por hoje é o que temos, nosso tempo já se esgotou, mas lembre-se disso, o Novo Testamento não veio abolir, ele veio cumprir e explicar. E aí agora nós em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, amém? Nós vamos, na próxima aula, nós vamos estudar o versículo 19, que vai nos explicar um pouco mais todo esse contexto. Amém, queridos irmãos? Se essa palavra tem falado ao seu coração, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você ser notificado, ative o joinha, para nós sermos abençoados nesse projeto ainda mais. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Se Jesus voltar, estaremos de volta. Amém? Um grande abraço, aquele abraço.